Boa noite, queridos João e Isabel. Tudo bem aí? O pessoal tá entrando aí. Deus abençoe. Estão sempre aí firme, né? Glória a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Tem um grupinho de pessoas bem pontual aí no nosso cenáculo de oração. Em nome de Jesus, eu tenho orado, pedido ao Espírito Santo que nos capacite cada vez mais para poder abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. O pessoal que também do Instagram já está entrando. A Vívia já está aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, às 10 horas, vamos fazer mais um processo de cura interior. Se você conseguir ir no cenáculo às 10 horas, a gente já tem algumas vagas ainda. A gente está ministrando. O cenáculo não cabe muita gente, então a gente está fazendo poucas pessoas. Eu vou ouvir o bispo. Quem está falando? Cristina. Amém. Em nome de Jesus. A gente estava falando ontem, desculpa, a gente estava comentando ontem no culto, né? O quanto é importante quando a palavra entra dentro de nós, né? A gente viu ali no culto de sexta-feira uma parte do vídeo, do filme, na realidade. E quando aquela palavra entrou dentro daquela mulher, tudo mudou na vida dela. Então, muda tudo. Quando a palavra entra, uma coisa é você ouvir, ler, concordar, né? Mas outra coisa é a palavra entrar. A palavra precisa entrar na nossa vida. A gente fala, como que é esse processo de entrar a palavra? Eu vou explicar para você aqui. Como é que a palavra tem que entrar na tua vida? Quantos de vocês que aqui estão? Acho que cada um de vocês deve ter uma história para contar com relação a isso, né? Quantos de vocês que uma palavra, um palavrão, uma palavra pejorativa da mãe, do pai, do irmão, até do mesmo de um irmão, né, da igreja, ou até mesmo irmãos de sangue, quantos de vocês não foram vítimas, ou talvez até ainda é vítima, de uma palavra maldita de alguém da família ou de alguém que você conhece? Aquela palavra entrou na tua vida, sabe que fala assim, eu preferi uma facada que ouvir o que eu ouvi de você. Não sei se você já ouviu esse tipo de expressão, né? Você também deve ter já conhecimento que tem, algumas pessoas falam que a palavra, ela é pior do que um tiro, ela mata a pessoa. Então, é esse tipo de palavra que entra na nossa vida e detona. Às vezes a vida da pessoa paralisa. A vida da pessoa fica marcada e aquilo dói. Aquilo faz você chorar, que faz você mudar de direção. Então, sabe, aquele não que entrou na tua vida de uma tal forma. A pessoa, não, mas eu não queria dizer não para você. Não adianta a pessoa argumentar. Sabe aquela situação que você já viveu, que a pessoa quer argumentar, mas não adianta argumentar. Que aquela palavra entrou dentro de você. E para sair é terrível, é difícil. Por isso que a gente está fazendo esse processo de cura interior, libertação. Mas isso nunca vai acontecer, a libertação, se a palavra que for ministrada, ela não entrar dentro de você. Quando a palavra entra dentro de nós, a palavra de Deus, quando ela entra como uma palavra maldita, às vezes entra e destrói a vida da pessoa, paralisa a vida da pessoa. Tem pessoas que às vezes no casamento, depois que ouviu aquilo que o marido falou, nunca mais, né, quer ter contato com ele, quer conviver na mesma casa,
só por conta de uma palavra. Ela entrou. Estou falando na questão da palavra entrar. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, meu Deus, ela faz um estrago no mundo espiritual no sentido de quebrar todos os bloqueios, todas as barreiras. Porque às vezes você está falando, está explicando, a pessoa está entendendo, está ouvindo, é uma pessoa normal. Mas há um bloqueio, há uma situação no mundo espiritual na vida da pessoa que ela não consegue compreender o que você está falando. Ela está em outro planeta, está em outro universo. Então, a palavra de Deus ela precisa entrar na nossa vida. Amém? É aquilo que entrou na vida daquele, né, de Zaqueu. A palavra que Jesus levou entrou na vida dele de uma tal forma que Jesus nem fez o convite para declarar Jesus como o Senhor da sua vida. Ele falou, eu estou pronto, né, estou preparado. Ele foi além, porque a palavra entrou na vida dele de uma tal forma que transformou a vida daquele homem. Transformou a sua casa, o seu lar. Sabe aquela palavra que entrou na vida de Caleb? 45 anos. A palavra estava fervendo dentro dele. Ele foi para Josué, Josué, o que Deus falou através de Moisés há 45 anos está muito vivo aqui dentro. Eu estou pronto. Então, querido, é isso que precisa acontecer com a gente. Isso é muito sério. Eu estava meditando agora, lá no livro de Marcos, no capítulo 7. Eu estava lendo aqui, a partir do versículo 14, uma palavra muito forte que Jesus estava explicando, ministrando, falando sobre uma parábola. E aqui no capítulo 7 de Marcos, versículo 14 em diante, fala assim, e convocando outra vez a multidão, né? Jesus convocou novamente a multidão, e Jesus disse, escutem todos e entendam. Olha o que Jesus está falando. Quem tem Bíblia ou que tem algum aplicativo, né, vai ver que está escrito em vermelho, tudo que tiver escrito em vermelho nos evangelhos são palavras do próprio Jesus Cristo. Então Marcos transcreve literalmente. Então há primeiro uma convocação, aí fala, disse Jesus, : escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Então Jesus está explicando, aquilo que entra dentro da pessoa não contamina, mas aquilo que sai da pessoa é o que contamina, né? Aí ele diz, versículo 16, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí já não fala de Jesus, mas fala quando entrou em casa deixando a multidão, quando ele entrou em casa deixando ali a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus, eles não entenderam. Jesus lhes disse, versículo 18, aí 2 pontos, aí vem a fala de Jesus. Então vocês também não entenderam? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Continua Jesus, versículo 19, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Deus fala do processo normal, a gente come uma comida, ela entra no estômago, depois ela é eliminada aquela comida, né? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Versículo 20 diz assim, e ele dizia, o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque, versículo 21, porque dentro do coração das pessoas é que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a linguagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo.
Todos esses males vêm de dentro e contamina a pessoa. Olha que coisa louca. Fosse você, dava mais uma estudadinha nesse texto, mas com mais calma. Não vai ter tempo de explicar muito, porque eu quero falar sobre o texto seguinte. Mas é muito sério isso. Porque quando a pessoa, né, fala assim, quando ela mata uma pessoa, na realidade ela já matou, no seu interior, ela já matou aquela pessoa. Quando a pessoa blasfema ou fala lança uma palavra, uma sentença, ou até mesmo uma maldição, aquilo já está dentro dela. Então, a palavra proferida, né, porque é aquilo que está dentro da pessoa, então isso é muito ruim. Jesus Cristo, ele traça isso de uma forma, fala assim, olha, o adultério, a avareza, a maldade, o engano, a linguagem, né? A inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Tem pessoas que têm dificuldade em conversar porque ela tem uma linguagem tão, né, pesada que às vezes ela se perde, né? Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, o problema é esse. É o que está contaminando a vida da pessoa, não aquilo que entra. Por isso ele diz aqui o texto que ele considerou todos os alimentos santos, consagrados. E aí vem a questão que eu quero falar para vocês aqui. Né? Os discípulos não compreenderam. Agora olha que história louca. Versículo 24 em diante fala sobre a mulher Ciro-fenícia, né? Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Ele queria descansar um pouco, né? No entanto, não podia ocultar-se, porque uma mulher cuja a filhinha estava possuída de um espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira de origem ciro-fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha, né? Mas Jesus disse, agora é a fala de Jesus, deixe primeiro que os filhos se fartam, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Olha a resposta da mulher. A mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído. Olha, eu estava assim, fiquei até meio, né? Quando eu falo a palavra de Deus, é algo muito louco mesmo, a palavra de Deus, deixa a gente mesmo às vezes pirado, né? Os discípulos que caminhavam com Jesus, eu estava falando de uma coisa simples, né? Dando até o exemplo de alimento, o alimento entrar, né? Depois ele sai. Isso não contamina o homem, o que contamina o homem é o que sai. E os discípulos, depois que Jesus foi embora, tal, chamou Jesus num cantinho lá em off. Jesus, por favor, perdoa a nossa ignorância, mas nós não entendemos nada. Ele falou, vocês não compreenderam. Então Jesus começa a explicar novamente para eles. Não sei se eles conseguiram compreender, mas essa conversa, esse pedido que essa mulher faz a Jesus, a resposta de Jesus para ela, meu Deus, aquilo que os discípulos não conseguiram compreender, essa mulher compreendeu a mensagem de Jesus e ela, que eu falei sobre a inteligência espiritual, essa mulher foi de uma inteligência espiritual tão grande que o próprio Jesus diz no versículo 29, por causa desta palavra que ela disse, né? O Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Né? Ela só falou isso. Ela entendeu a mensagem de Jesus Cristo e ela se colocou numa condição de humildade, de submissão, né? Aquilo que nós falamos ontem, né? Se submeta a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de vós. E essa submissão a Deus foi algo muito
de forma sobrenatural. É muito louco mesmo essa palavra, porque Jesus fala, por causa da tua fala, por causa da tua palavra. E momentos anterior, Jesus tinha contado uma parábola, né? Ou seja, a parábola é desenhar, é falar, né? E desenhar para que as pessoas vejam, sabe? Por isso que às vezes, né, o filme ilustra algumas coisas que você já ouviu, mas quando você vê no filme ali aquela ilustração, aquela coisa toda, você grava melhor. Então, veja que os discípulos, né, parecia que, eram aquelas criancinhas do prezinho mesmo, né? Mas essa mulher deu uma percepção tão grande, porque aquela palavra que para os discípulos talvez não entenderam nada que Jesus falou para aquela mulher, né? Mas o fato é que aquela mulher entendeu de uma tal forma que Jesus olha para ela e fala assim: por causa dessa tua palavra, você pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Meu Deus, que coisa forte, que coisa tremenda. É isso que eu falo para vocês, queridos, em nome de Jesus. Deixa a palavra entrar, mas a gente deixa o problema entrar, a gente deixa os pensamentos entrar, invadir, criar uma raiz, criar fantasia, criar situações, criar história, mas nós não deixamos a palavra entrar e criar raiz e criar uma história. Querido, em nome de Jesus Cristo, essa mulher foi, se ajoelhou aos pés de Jesus, ela estava determinada a não sair dali sem ser abençoada. E ela aproveita aquela palavra que poderia fazer ela nunca mais, né, aparecer na frente de Jesus. Mas aquela palavra foi o suficiente. Ela pega aquela palavra e ela coloca de uma forma, de uma inteligência espiritual tão grande, e Jesus olha para ela, é como ele olhou para aquele homem que, né, que falou: não precisa vir na minha casa, manda apenas uma palavra, porque o meu servo vai ser curado, se eu tenho autoridade na sua palavra. E Jesus olhou para os discípulos, as pessoas estavam ali e falou assim: eu nunca vi uma fé como esta em Israel. Então, querido, é exatamente isso. A palavra precisa entrar dentro de nós. A palavra precisa entrar na tua vida. Amém? Não é a pregação, não é a ilustração, é a palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida. É por isso que às vezes você olha para uma pessoa e fala assim: meu Deus, a pessoa nunca vai se converter. Mas às vezes a gente vê aquela pessoa, a palavra entrou de uma tal forma na vida daquela pessoa, e você não sabe nem que palavra que entrou. Mas aquela palavra entrou de uma tal forma na vida daquela pessoa que de repente ela se transforma e ela passa a viver coisas que você jamais imaginou, jamais viveu. Ela passa a viver porque a palavra entrou dentro dela. Por isso que a gente vê muitos testemunhos na hora da ministração da oferta, num culto de batalha, num culto de cura interior, de libertação. A gente vê algumas coisas acontecendo de uma forma assim sobrenatural. Porque quando a palavra entra, meu Deus, em nome de Jesus. E a mesma coisa a unção. Tem gente que é ungido, né? Tem lá 50 diáconos. Né? Os 50 receberam a mesma unção, a mesma palavra, mas de repente meia dúzia ali, sei lá, 10 pessoas, aqueles 50, entrou uma palavra de uma tal forma, aquela unção caiu de uma tal forma, que a pessoa ela muda a sua vida a partir daquele momento. E muitas pessoas são ungidas ali e tal, glória a Deus, aleluia, até soltam umas lagrimazinhas e tal, mas a unção não entrou na vida daquela pessoa. É uma barreira. Por isso a gente vê assim, existe diáconos e diáconos. Tem diácono, não precisa nem ser presbítero nem pastor. Ele é um diácono, ele faz, ele trabalha, ele unge, ele visita, ele faz coisas, né, muito mais do que às vezes um pastor. Por quê? É a própria questão lá de Estevão. Estevão era um diácono, mas ele tinha uma unção de apóstolo. Ele tinha um posicionamento de apóstolo. Ele não precisava ser apóstolo, ele só precisava ser ungido de Deus, porque a unção entrou na vida dele de uma tal forma
E é exatamente isso que acontece. Em nome de Deus, a gente fala assim, poxa vida, você é aspirante? Né? Porque a pessoa tem uma atitude totalmente diferente até mesmo de um presbítero, de um pastor, e quando você espera alguma coisa de um pastor, de um presbítero, às vezes você não encontra, porque a unção não entrou na vida da pessoa. Ela tem unção, tem ali a cobertura, mas aquela coisa não entrou. Precisa entrar. Né? O amor de Deus precisa entrar na tua vida. Por que a gente vê pessoas que foram curadas, outras, né, vai num culto de cura, um é curado, o outro não é curado? Por quê? Porque a palavra, quando ela entra, querido, sabe, as coisas mudam. E a gente vê pessoas até hoje na igreja presas, porque a palavra, a unção, não entrou na vida da pessoa. Eu quero, em nome de Jesus, vocês sim fazem parte todos os dias comigo aqui nesse cenáculo de oração. Que a palavra de Deus possa entrar. Que a unção de Deus possa entrar na tua vida. Os discípulos caminharam com Jesus. Jesus, eu não entendi nada. Uma coisa simples. Eles não entenderam nada. E aquela mulher, acho que ninguém mais entendeu a não ser ela, Jesus Cristo. E ela sai dali. O demônio também sai da vida da filha dela. Quando ela chega lá, a filha dela já estava totalmente liberta. Jesus não pôs a mão, Jesus não ungiu, Jesus não mandou nenhuma palavra. Olha, né? Ele só falou assim, agora você pode ir embora que a tua filha está curada, está liberta. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Por isso que você hoje, né, nós falamos de uma forma tão de boca cheia de Ruth. Porque a palavra entrou de uma tal forma na vida de Ruth. E quem evangelizou Ruth foi Noemi, querido. Mas a palavra entrou na vida de Ruth. Mas na vida da outra nora, ela não entrou. Ela voltou para sua casa. Mas a vida de Ruth entrou de uma tal forma. Aquelas mulheres, todas aquelas situações ali em Jericó. A palavra entrou de uma tal forma na vida de Raabe. Entrou um temor de Deus na vida dela tão grande. Apesar de ela ter um histórico tão deplorável. Mas a palavra entrou de uma tal forma, o temor de Deus entrou na vida de Raabe de uma forma tão poderosa. Ela correu um risco. Mas a palavra entrou na vida daquela mulher. Em nome de Jesus Cristo. Todas as pessoas que nós vemos na palavra, no contexto geral da Bíblia, que tiveram grandes vitórias, porque a palavra entrou de uma forma tão poderosa. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Então, querido, o que contamina as pessoas não é o que vem de fora. Sabe? Porque às vezes a pessoa, mas a pessoa me lançou uma sentença, bispo. Por isso que a palavra fala que maldição sem causa não prospera. A pessoa me lançou uma palavra, lançou uma sentença, depois daquele dia, a minha vida mudou, nunca mais foi a mesma. Mentira. É porque o teu coração estava contaminado, o que te contaminou é o que estava no teu coração e não foi aquela palavra. Porque até hoje, mudou a identidade de Jesus. Quantas coisas ainda continuam falando de Jesus? Mudou a identidade de Jesus? Não mudou, nem vai mudar. Sabe, querido, em nome de... Às vezes as pessoas vêm, falem mal, mas falem de mim. Né? Que bom que fosse dessa forma mesmo, sabe? Que as pessoas agissem mesmo dessa forma. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, te enviar para um domingo. Amanhã já é dia 23, né? Acho que é 23 da manhã. Eu quero te enviar para um domingo de vitória, de bênção. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã é dia 22. Eu quero te enviar para um domingo de vitória, de bênção. Pelo poder, pela unção que está nessa palavra que você recebeu hoje.
Depois leia de novo lá do 14 até o 23. Jesus está falando, é isso que contamina a pessoa, que está dentro da pessoa, não é o que vem de fora. Não é o que vem de fora. É o que está dentro da pessoa. O que está dentro de você? Fé? Verdade? Qual é a tua verdade? Não o que você foi, mas aquilo que Jesus te transformou, que Jesus fez na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você receba hoje essa unção, esse poder. Eu quero que você seja marcado hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque pode falar o que for, mas você, querida, a tua história é muito, né, feia, eu conheci você, você era uma prostituta, você saía com todos os homens, mas não importa, se você hoje se rendeu, Jesus te perdoou, Deus te perdoou, o mundo pode te condenar. Por isso que a palavra de Deus diz em Romano, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é se esconder atrás de Jesus, é verdadeiramente estar com Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, por isso ele fala, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Para o homem talvez não, mas para você e Deus se fez novo. Amém. Em nome de Jesus. Mas Davi, você traiu, você me matou, você fez isso, mas Deus perdoou. Ele continuou sendo segundo o coração de Deus. Abraão pisou na bola, mas Abraão se consertou, pediu perdão a Deus. Ele continuou sendo esse patriarca poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje que o poder e a unção dessa palavra entra na tua vida. O problema é daqui para frente. O que você vai fazer daqui para frente? Quais são as tuas atitudes? Teu coração está cheio de vida. Vai ver só coisas boas. Se você no meio do caminho começa a desejar o mal para um e para outro, teu coração está contaminado. Precisa de libertação. Precisa de libertação. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar cada vida aqui com essa palavra. Porque eu sei que os seus filhos estão entendendo aquilo que o Espírito de Deus está revelando. Em nome de Jesus, limpa o nosso interior. Que seja colocado para fora toda sujeira, toda contaminação. Em nome de Jesus Cristo. Olha a lista que Jesus coloca aqui, tudo isso é contaminação, é contaminação. É contaminação, meu Deus. Oh, Senhor, limpa essa lista grande que o próprio Jesus Cristo faz, que é aquilo que estava, porque ele percebia que muitas pessoas estavam daquela forma, contaminadas. Eles estavam tão preocupados com o alimento, que se lavava ou não lavava a mão, né? Se ia comer ou sem lavar, vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Não. Em nome de Jesus Cristo. Eu libero a tua vida, eu te envio para um domingo, para um final de semana poderoso de vitória, para que você possa começar essa última semana do mês, né? Praticamente a última semana do mês de outubro, debaixo dessa unção, dessa palavra, que haja manifestação do poder e da glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu te envio, eu coloco o poder e a cobertura para que você seja como aquela mulher. Jesus falou, pode ir em paz. E ela foi em paz, chegando em casa. A expectativa dela era de ver a filha, ela viu a filha curada, liberta daquele demônio imundo que estava sobre a vida daquela criança. Em nome de Jesus.
que amanhã você possa realmente viver um novo tempo. Se essa enfermidade é porque o teu interior está cheio de medo, de traumas, de malignidade, seja liberto. Em nome de Jesus Cristo, por isso que muitas vezes nós falamos que a prosperidade ela está na nossa alma. Se você tem uma prosperidade ou você ainda tem miséria dentro de você. Talvez você tenha até dinheiro, mas tem miséria dentro de você. É isso que nos contamina. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Limpa o interior dos seus filhos, das suas servas, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Eu declaro o poder e a unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus, receba essa unção, a palavra. Por isso que Jesus Cristo disse, vós estáis limpos pela palavra, a palavra que nos limpa. Né? A palavra é uma arma, sim, poderosa, querido. É uma arma poderosa. Oh, por isso Satanás não quer que você tenha a palavra no teu interior. Que se vai detonar um inferno com a palavra. Em nome de Jesus Cristo. Receba essa unção, essa liberação em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.